Então, vamos lá, né, meninas? Boa noite. Vamos começar aqui oficialmente, né, o nosso treinamento. Mais uma sexta-feira, mas não é uma sexta-feira comum, né, gente? É a primeira sexta-feira do mês, no primeiro dia do mês, aonde a gente já começa aí com pontuação triplicada, aonde a gente pode dobrar os nossos resultados até domingo. Imagine você poder trabalhar por três, não é isso? Então, se você não aproveita esses momentos, gente, você acaba ficando para trás. E hoje a gente vai falar um pouco disso também, certo? Mas o tema do nosso treinamento hoje é alavanque como uma Nato Belas. Foco, ação e inspiração que transformam resultados. Então, todas as Nato Belas que estão aqui hoje, né, as treinadoras oficiais, elas seguiram esse caminho, foco e ação, certo? Então, não tem outro caminho para que a gente venha a ter resultado. Então, gente, qual é o objetivo desse treinamento? Já tô vendo que eu vou precisar mudar aqui minha tela. Peraí, tá? Não vai ficar na frente, mas vou deixar aqui. Pronto. Tá? Então, qual o objetivo desse treinamento, gente? É guiar as mulheres do programa Nato Belas a iniciarem um mês com clareza, foco e atitude, inspiradas nas líderes que já trilham esse caminho, mostrando que toda grande conquista começa com pequenos passos diários e com visão, né, de gigantes. Então, gente, hoje nós temos aí, ó, nas nossas mãos, como eu falei, um mês incrível. Hoje é a primeira sexta-feira do mês e nós já iniciamos aí com as pontuações triplicadas para a gente poder alavancar. Vocês acham que como as líderes hoje estão se comportando? Estão todas enlouquecidas, todo mundo se ativando, todo mundo procurando o time, ligando para um, olhando lá a rede para poder fazer o quê? Essa alavancagem. É assim que se comporta uma Nato Belas, é assim que se comporta uma líder que quer crescer aqui dentro da Atlântica Natural. E o programa Nato Belas, gente, ser uma Nato Belas não é sobre onde você está agora. É sobre quem você escolhe se tornar todos os dias. Porque vocês que acompanham esse programa aqui, vocês já conseguem se imaginar aqui à frente de um computador dando treinamento para outras mulheres? Eu acredito muito que sim, porque eu vejo aqui vários rostinhos repetidos todas as sextas-feiras. Então vocês não estão aqui à toa, vocês estão aqui para crescer, para inspirar, né? Serem inspiradas e inspirar pessoas a se inspirarem em vocês. Então, gente, um momento de reflexão que eu trago para vocês, né? Nesse primeiro dia do mês, onde você está e onde você quer chegar. Pessoal, de verdade, qual o nível que você deseja alcançar esse mês? Eu vejo que muitas pessoas não têm clareza do que quer, né, para a vida, não quer clareza de onde vai estar. Começou agora, mas não sabe o que quer, aonde quer chegar. Já tem um determinado PIN, mas não sabe o que mais quer alcançar. Então, gente, a gente precisa ter essa clareza, tá? Quantas vidas você quer impactar? Porque o nosso negócio é sobre pessoas. Vocês já viram alguma pessoa de grande resultado conquistar tudo sozinho? Então, quantas vidas você quer impactar? Quantas pessoas você quer mostrar essa oportunidade? Quantas pessoas você vai trazer para perto de você para vocês poderem correr juntos e assim alavancar ainda mais os seus resultados? É importante que vocês façam essas respostas para vocês mesmas, para que a gente entre no estado de consciência de que se está faltando algo, não é culpa do outro, é culpa nossa. Em quem você quer se tornar referência? Gente, quando eu comecei, eu não comecei sabendo nada, né? Então eu comecei a ter referências. Tanto é que nos meus treinamentos, se vocês observarem, algumas coisas que eu falo parece com uma fala de um líder, parece com a fala de um outro líder. Por quê? Porque a gente vai se tornando um modelo daquilo que a gente se espelha. E aí você torna a sua própria liderança, porque você vai pegando de cada pessoa aquilo que realmente lhe interessa e torna de você um ser muito melhor, porque você pega o melhor de cada um. Então vejam quem é referência para você aqui dentro da Atlântica ou dentro de qualquer lugar, alguém que seja referência que você possa se espelhar e você dizer: eu me orgulho
dessa pessoa, eu quero ser como essa pessoa, eu quero ter progresso. Então, quem você se inspira? É preciso você ter um modelo para você poder se inspirar, para você poder começar a agir. Porque a gente começa aqui, gente, realmente do zero, sem saber muita coisa. Então, tenha em mente aquelas pessoas que você mais se identifica, que lideram, e se espelhe naquela pessoa, segue aquela pessoa, vê o que aquela pessoa faz, comece a fazer coisas parecidas com aquela pessoa, porque eu tenho certeza que você vai chegar ao nível que aquela pessoa está, se você se colocar em ação, é claro. Então, gente, foco e ação. Os três pilares da alavancagem, certo? Por que eu trouxe esse tema hoje? Eu vejo tanta gente talentosa, gente, que tá perdendo o foco, tá se perdendo. Poderia estar triplicando os seus resultados, mas tá meio que perdido ali na situação. Então, o foco não é dizer sim para uma coisa, tá? É dizer não para várias coisas. E não sou eu que estou dizendo isso, é Steve Jobs, tá? Então é não, Rafa, vamos fazer isso aqui no final de semana. Tá pontuação triplicada? Não, eu não vou. O meu foco é aqui. Rafa, não, eu não vou. É não, é não, é não, é não. O meu foco tá onde? O meu foco tá no meu crescimento. O meu foco tá na minha equipe. O meu foco tá em realmente aproveitar cada pontuação dessa que eu sei que vai fazer total diferença lá no final do mês. Então a gente vai aprender a dizer não para várias coisas, principalmente coisas momentâneas que a gente pode fazer depois, gente. Ter metas claras semanais. A gente começou o dia primeiro com tudo. Qual é a tua meta? Qual a tua meta para essa semana, já que tu vai conseguir já dar uma alavancagem muito forte no início do teu negócio? E priorizar, gente, o que te aproxima do seu nível? O que é que te aproxima do teu nível? Você precisa começar a identificar essas coisas e tem que ver também o que te afasta. Porque muitas vezes você não está tendo o resultado que você merece ter e que você é capaz de ter, porque você está se afastando e não está percebendo os motivos do qual está fazendo com que você se afaste. Então, veja suas ações diárias, veja o que realmente te trouxe resultado e vê o que tu perdeu tempo fazendo sem te gerar absolutamente nada. Aqui eu estou falando para Natubelas que fazem parte da Atlântica Natural. O que é que as pessoas da Atlântica Natural querem? O que é que as natubelas querem? Não é crescer dentro do plano de negócio? Todas vocês que estão aqui querem crescer no plano de negócio, senão vocês não estariam aqui todas as sextas-feiras para poder aprender. Então, identifica as ações que estão sendo tomadas que não estão te levando a resultados melhores. E ação, gente. Quem age lidera. Quem espera apenas assiste. Então, quando a gente passa realmente alguma atividade aqui para vocês, a gente vê que algumas pessoas entram em ação, essas pessoas estão liderando. Outras pessoas não fazem absolutamente nada. Imagine a gente doar o nosso tempo. Tem pessoas que pedem, né, mentorias exclusivas, momentos para poder a gente sentar, conversar, ter uma virada de chave. Você vai ali, a pessoa está empolgada, está fazendo, e daqui a pouco você vê que a pessoa se perdeu no caminho e está fazendo tudo errado. Está indo por outro caminho que não tem nada a ver. Pessoal, deixa eu fechar aqui os microfones, porque eu não fechei assim que entrei, já começou aqui o pessoal entrar, para não atrapalhar. Pronto. Então, Rafa, se você quiser me deixar como co-anfitriã, eu desligo aqui e fico tomando conta. ótimo, amiga, eu vou botar agora. Obrigada. Viu? Tá nas tuas mãos aí, Aninha. Então, gente, voltando aqui. Quem espera só assiste, não é? Tem gente que fica esperando as coisas acontecer. Tem gente que tem a capacidade de dizer que algumas têm resultado porque teve sorte. Gente, não conte com a sorte se você não tem ação, certo? Falar com X novas pessoas por dia. Isso é uma ação. Você está com foco no seu crescimento e você está colocando ação. Quantas pessoas você já falou hoje no dia primeiro? Quantas pessoas tu já jogou a promoção aí para poder promover o teu negócio? Fazer de uma a duas ativações nos primeiros 3 dias do mês. Gente, se você já tem gente na tua equipe, checklist, a pessoa que entrou no mês passado, que comprou o kit inicial dela, esse mês vai fazer uma nova ativação. Tu já pegou na mão dessas pessoas? Já ensinou?
Deu os primeiros passos, já tem os teus dois, três pessoas ativas ali na tua equipe? Tô falando se você é pequenininho, tá? Se você tá começando agora, porque não importa o tamanho do PIN que você está. O importante é o tamanho do PIN que você quer chegar. Você não tá aqui para ser uma Nato Belas? Então, gente, já pensa como uma Nato Belas, certo? Mostrar o plano e os produtos com frequência. Rafa, como que eu mostro o plano e os produtos com frequência? Gente, a gente cansa de passar treinamentos aqui. Mostra o plano para todo mundo, pede indicação para todo mundo. Vai fazer caseira, vai fazer parceria com escola, vai fazer parceria com repartições públicas. Todo mundo quer ganhar um presente, todo mundo quer ganhar uma limpeza de pele de graça, todo mundo quer uma exposição de perfume de graça para poder provar. Então, gente, quem não está demonstrando os produtos ou mostrando o plano, não está fazendo negócio, não vai ter resultado. Então, aqui a gente traz vocês para um treinamento como esse para poder trazer clareza. As pessoas que estão fazendo estão tendo resultado. E as pessoas que não estão fazendo não estão tendo resultado. Certo? A mulher que faz todos os dias o que precisa ser feito, uma hora colhe o que ninguém imaginava. Vocês acham mesmo que eu não fui uma improvável? Vocês acham mesmo que todas as pessoas acreditaram em mim? Pois eu vou dizer para vocês, os primeiros preconceitos que eu tive foram dentro da minha própria casa. Ninguém acreditava que eu ia chegar onde eu cheguei. E não por maldade, tá tudo certo. Mas eu cheguei. E vocês vão chegar se vocês seguirem os passos que precisam ser seguidos. Então, gente, vocês precisam entender o seguinte: a constância, ela vence o talento desconectado, porque tem tantos talentosos aí que não fazem absolutamente nada e que têm muito menos resultado do que pessoas que têm constância. Então, eu deixo aqui para vocês uma sugestão mensal. Aqui eu coloquei aqui esporádico. Vocês veem, eu passo vários treinamentos para vocês aplicarem. Mas eu quero que vocês façam um desafio com vocês dentro do seu próprio grupo. Por 7 dias, 7 dias de ação. Pega esses 7 dias que vocês vão aproveitar aí as pontuações, esse início de mês bombástico, e dá gás, e dá gás. E aí, nesses 7 dias, você vê o quão diferente foi o início do teu mês, desse mês de agosto, para o mês que você realmente não tomou essa atitude. Certo? Ó, gente, se elas conseguiram, eu também posso, vocês também podem. Então, vocês sabem, né? Eu sempre gosto de trazer uma surpresa aqui para vocês. O meu treinamento não termina por aqui, tá? São inspirações na prática. Porque não é só a Rafa falando, é como eu falei, esse programa de Nato Belas é para todas nós, líderes que inspiram, mulheres que fazem. E eu vou interromper aqui e logo depois eu vou dar continuidade a esse treinamento, mas eu quero trazer aqui para vocês, certo? Uma mulher que tem uma história de superação para poder contribuir aqui para vocês. Eu quero fazer algumas perguntas para ela, porque eu já vi ela aqui na sala, porque é muito bom vocês ouvirem, né, das líderes aqui, mas é muito bom você ouvir de pessoas que ainda não estão dentro do programa oficial, mas que já têm resultados incríveis e elas precisam ser notadas, elas precisam compartilhar as histórias dela, porque eu tenho certeza que são histórias de muita inspiração. Então, deixa eu só achar ela aqui, rapidinho. Renatinha, meu amor, você tá bem aí na minha frente. Eu vou pedir para você ativar o seu som. Deixa eu me ver aqui. Dá para tu ativar teu som? Pede aí, bota aí. Muito bem, Renata. Renata, conta pra gente como estava a sua vida antes de você conhecer a Atlântica Natural. Você chegou a ser entubada. Como foi viver esse momento tão difícil? Eu vi a tua live, amiga, lá com o Luciano Gouveia. Eu ia te parabenizar, eu fiquei impactada. Eu não conhecia a tua história totalmente. E aí, quando eu vi aquela live, eu disse: ela precisa estar lá no nosso programa Nato Belas, contando o que eu ouvi lá naquela live aqui para essas mulheres. Então, menina, Obrigada, Rafa, pela oportunidade, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje, com tantas natubelas aí online, né? E é engraçado, Rafa, porque assim, durante muito tempo, eu achei que a minha história era uma história normal, sabe?
que ela não poderia contribuir na vida de outras pessoas. Não E foi mesmo. ficando com uma escuta atenta e vendo que cada vez que eu falava isso, alguém se identificava, alguém me chamava, e eu falei, não, eu tenho que realmente contar as coisas que aconteceram comigo. Claro que não dá para contar tudo, porque foi muita coisa, né? Mas realmente foi assim que eu conheci a Atlântica Natural. No momento que eu estava muito doente, eu tinha sido realmente entubada em dezembro de 2021. Eu quase morri. Eu tinha asma, uma asma crônica durante a minha vida toda, Rafa. Eu fui aquela criança doente, aquela criança que vivia hospitalizada, aquela pessoa refém de broncodilatador, de antibiótico, de tudo que você pode imaginar de medicamento, né, químico. Então, foi bem desafiador, assim, a minha vida toda. E em dezembro de 2021, realmente, eu tive uma crise muito forte, que quase que não me salvaram, e eu tive que ser entubada. E aí, o que que eu falo para você, Rafa? Talvez seja um momento, assim, mais desafiador na vida de uma pessoa, passar por isso, né? Eu falo que, para mim, foi muito complicado, porque eu não tenho rede de apoio. Então, meu pai já morreu, minha mãe já morreu, minha única irmã já morreu, eu tinha recém-separado, então, uma pessoa totalmente sozinha no mundo, né? E aí acontece uma situação dessa. Então, quando eu conheci a Atlântica, eu era uma Renata totalmente diferente da Renata que está aqui hoje. Uma Renata sofrida, uma Renata sem saúde, uma Renata sem psicológico, sem dinheiro, sem nada. Então, o que que eu acho que é legal, né? É essa frase que você fala. Então, assim, se eu posso, qualquer pessoa pode. Se eu conseguir reverter esse quadro sozinha, tem muitas pessoas que com rede de apoio fica mais simples, mais fácil o fardo, fica mais leve. Então, é sobre isso, Rafa. E durante esse processo, amigo, o que mais te abalava, né? A parte física ou emocional? Como foi lidar Tudo, com a né? dependência dessas medicações todos os dias? Porque imagino como foi difícil, né? É bem complicado, porque eu fiquei com o meu organismo colapsado, né? De tanto medicamento que me deram na UTI. E, na verdade, não tem um fator que me deixou mal. Porque quando você não tem saúde, você já fica mal, né? Eu sou massoterapeuta. Então, como é que uma massoterapeuta trabalha com crise de asma, né? Não tem. Em 6 meses foram 3 internações. Eu praticamente fiquei 6 meses sem trabalhar, né? Então, eu falo, sem saúde é muito difícil. Agora, imagina, sem saúde e sem dinheiro. E aí, sem saúde, sem dinheiro e sem condições de superar, porque naquele momento eu não via uma luz no fim do túnel, né? É muito desafiador. Eu sempre falo, em dias que eu estava muito mal, na cama, com crise, sabe? Você não tem uma pessoa para te pegar um copo d'água, isso machuca também. Então, em determinados momentos, quando você está mais frágil, isso tudo machuca. E você tem que, aos poucos, ir se fortalecendo. Então, não adiantava eu pensar só no meu emocional, porque não existia um emocional. Eu não tinha dinheiro nem para comprar remédio, Rafa. As minhas amigas se juntavam, faziam vaquinha para eu poder ir na farmácia. Olha isso. Uau. Então, foi uma fase realmente muito desafiadora na minha vida. Imagino mesmo, amiga. Agora, eu vi também lá na live que quando você começou a usar os produtos da Atlântica Natural, o que começou a mudar em você? O que você sentiu de diferente no seu corpo e na sua disposição? Porque eu também peguei, eu assisti a live toda. Não, foi muito engraçado, né, Rafa? Porque, assim, depois desse período de total desespero, porque eu não melhorava, não melhorava, e aí cada médico que eu ia era mais remédio, né? E a gente sabe que o remédio melhora uma coisa e piora várias outras. Então, Total. cada vez eu ficando pior, pior, pior. E aí, quando eu encontrei a Atlântica, eu só entrei para consumir. Eu não queria saber de fazer o negócio, né? Então, eu falei, gente, eu preciso pegar esses produtos para eu consumir. E aí, na época, era só o kit de R$ 300. É óbvio que eu não tinha, né? Eu não tinha. E aí, eu pedi emprestado esse dinheiro e eu comecei a suplementar, Rafa, com aqueles que eu tinha estudado ali e falei, pô, isso aqui vai me ajudar. E foi muito incrível, Rafa, porque assim, eu comecei a perceber que eu comecei a ficar menos cansada.
porque eu fazia uso de 2 bombinhas todos os dias, isso por 54 anos. Eu usei 2 bombinhas todo santo dia. 53 anos, né? Não, eu vou fazer 57, é isso mesmo. Com Então, cara de era 27, uma né? coisa que me organizava. Eu vou fazer 57. Então, o organismo ele fica viciado, né? Porque o broncodilatador ele abre as vias aéreas e você respira melhor. E aí, quando eu comecei a fazer o uso da suplementação, que eu percebi que eu estava falando melhor, que eu estava respirando melhor, que eu não estava tão cansada, aí eu comecei a falar, esse negócio aqui é bom, né? E aí eu comecei a diminuir a dosagem dos remédios que eu tomava. Então, eu tomava um dia sim, um não, um dia sim, 2 nãos, e aí fui espaçando o uso da medicação. E aí, Rafa, foi o grande, sabe, boom que deu na minha cabeça, porque eu entendi o seguinte: eu tinha orado para Deus por uma oportunidade, e eu percebi que a oportunidade era essa, não só de eu melhorar, mas de eu levar alívio para muita gente. Porque não tem um ser humano que não precise dos nossos produtos, né, Rafa? E eu seria Renata, egoísta de ó, não falar da Atlântica Natural. isso, sem querer te cortar, amiga, a gente sabe, gente, que muita gente sofre com problema de asma, né? E a Renata, ela afirma, né, que ela foi curada, né? Depois, lógico, foi fazendo o desmame de medicação e foi colocando a nossa suplementação. Então, amiga, compartilha com a gente aí, porque de repente tem pessoas aqui nessa live que conheçam pessoas asmáticas. O meu genro é asmático, ele faz uso de bombinha. Isso também me chamou muita atenção, né? Porque eu tenho experiência dentro de casa e ele já vai começar com os suplementos que você falou. Então, compartilha com o pessoal quais os suplementos que você deu início, que você realmente começou a sentir a diferença e hoje, graças a Deus, você não depende mais de medicação. Eu não gosto de falar em cura, né, Rafa? Porque a asma, a bronquite, elas não têm cura, né? A gente controla. Então, a suplementação, ela me dá o controle. Então, sempre foi muito crônica a minha asma. E, na verdade, eu achava que não ia dar muito certo, porque sempre foi desde criança e hospitalizada sempre. Mas eu resolvi arriscar, né? Então, eu comecei com o Imune Pro, que eu precisava aumentar a minha imunidade em primeiro lugar. Aloe vera, que na época ainda era cápsula, né? Quando eu entrei ainda era cápsula. Geleia real. E aí depois eu coloquei o bucal, que eu falo que o bucal eu descobri um benefício secundário dele que é excepcional, porque ele é expectorante. Então, todas as pessoas com gripe, pneumonia, asma, bronquite, todo mundo deve fazer uso do bucal, porque realmente eu falo que tem a sensação que ele desgruda o muco do pulmão para a gente poder eliminar. Então, esses 4 produtos salvaram minha vida. Perfeito, Renata. Muito bom, gente, essa contribuição aí da Renata, né, com a gente. Eu já vou dizer para vocês aqui o meu depoimento. Quando eu vi lá a live da Renata, o meu genro, ele estava tendo uma crise, né, e até alérgico, ele é um menino bem doente, tá? E tem muita alergia, tem, além da questão da asma, ele também tem dermatite, e assim, aí fica muito terrível, né, ele cheio de medicação. E eu disse: não, você não vai tomar medicação, você vai tomar aloe vera e natucap. Gente, ó, não deu 4 dias. Não deu 4 dias. Ele ficou assim, surpreso, surpreso, porque até as mãos, vocês não têm noção. Eu vou fazer um antes e depois para poder mostrar para vocês. Os produtos são realmente incríveis. Mas a gente sabe, Renata, que além da saúde física, você também teve uma virada de chave na sua saúde financeira, né? Como essa oportunidade te ajudou a mudar a sua realidade dentro de casa? Ah, mudou total, né, Rafa? Porque, como eu falei, eu estava no fundo do poço quando eu conheci a Atlântica, né? E muito doente, eu não conseguia trabalhar, não conseguia fazer massagem, então eu estava realmente no fundo do poço. E a Atlântica, ela me deu essa possibilidade, né, de enxergar que através de um empreender com propósito, porque para mim tem que ter propósito, para mim tem que ter, fazer sentido na vida das pessoas, eu entendi que eu poderia fazer disso um negócio da minha vida. E aí eu comecei a falar para as pessoas que isso existia. Por isso que o meu apelido virou Furacão, porque eu doente, né? Eu estava muito doente, mas em 4 meses eu bati o elite. Então, assim, na época, uma pessoa que não era do multinível, eu tinha tido uma breve experiência. Eu nunca fui uma pessoa, né, desse mercado.
E aí foi acontecendo e acontecendo. E isso, gente, é tão mágico que eu falo que se a Atlântica tivesse me devolvido só saúde, já teria valido demais a pena, Rafa. Demais a pena. Porque eu gastava mais de R$ 1.200 na farmácia. Hoje nem Neosaldina eu tenho em casa, não tenho mais remédio aqui. Só que teve todos os benefícios, né? De realmente ter uma renda possível, né? De se fazer e crescer. Teve os benefícios das viagens. Então, assim, a Atlântica Natural realmente transformou a minha vida. Que bênção, né, gente? Olha só que história impactante a gente está podendo ver aqui hoje no nosso Nato Belas. E hoje, amiga, olhando para tudo que você já viveu, qual é a mensagem que você deixa para outras mulheres que estão passando por dores, né? No corpo ou na alma e ainda não acreditam que é possível viver uma transformação? Essa vai ser forte e essa é para nossas Nato Belas. Rafa, é muito difícil, né? É muito desafiador quando você está dentro do problema. Muitas vezes você não enxerga a luz no fim do túnel. Então, muitas vezes você tem que encontrar forças no âmago do seu ser e colocar isso para fora, né? E talvez o fato de eu não ter rede de apoio, ao mesmo tempo que é desafiador, é triste, é doloroso, mas também me empurra para a vida, porque sou eu por eu, sabe? Eu não tenho uma situação onde eu tenho um marido, ou onde eu tenho uma família, onde eu tenho um conforto, eu não tenho. Então, eu tenho que fazer. E eu vejo muitas pessoas que têm uma situação mais confortável nesse sentido, às vezes reclamarem por pouco. Então, a primeira coisa que eu falo que a gente tem que ter na vida é gratidão. Eu acho que a gratidão move. Então, quando a gente é grata por tudo que acontece na nossa vida, a gente entende que a vida tem um significado. Porque eu falo que é muito fácil a pessoa reclamar, ver às vezes do problema que é pequeno ficar gigante, mas sempre vão ter problemas maiores, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é agradecer e entender que cada desafio que a gente passa é para o nosso crescimento. A gente só aprende através da dor. Então, esse período foi muito desafiador para mim, foi muito dolorido, muito triste, mas me fez mais forte, me fez enxergar que eu podia passar por essa tempestade, me fez acreditar que existia não só uma luz no fim do túnel, mas um arco-íris, que eu acho que é isso que a Atlântica Natural é na vida das pessoas. O que a gente tem que ter é foco, é determinação, resiliência e constância, e não desistir. A gente sabe que o nosso negócio é um processo, ele é criado, né? Eu falo que é um tijolinho por dia. A gente constrói ali o nosso castelinho, mas tem que ser com tijolinho por tijolinho. E uma coisa que eu sempre falo isso para todo mundo, em todas as lives e para minha equipe, cada um tem o seu processo, Rafa. É muito fácil, às vezes, a gente julgar alguma coisa, então, cada um tem o seu processo. E o mais legal de tudo é a gente ter a consciência que cada um de nós tem a sua velocidade, que a gente não pode se comparar. A minha história não é igual à sua, não é igual a da Ana, não é igual a da Rê, sabe? Cada um tem sua história e cada um tem a sua velocidade. E o que a gente sabe que quando a gente faz com dedicação, com amor no coração, o resultado ele vem. Só que para isso a gente não pode desistir. Não desistir nunca de lutar, não desistir da vida, não desistir dos seus sonhos e estar sempre realmente acreditando que esse negócio é para transformar a sua vida, da mesma forma que transformou a minha. Então, é isso. Parabéns, Renata. Renata, muito obrigada pela tua contribuição aqui nessa noite incrível. Tenho certeza que suas palavras aí agregaram muito valor, né? Porque eu fiz esse convite a você. Porque eu acho assim que não é sobre liderar, gente. O nosso negócio é muito mais do que liderar, é muito mais do que dinheiro no bolso. O nosso negócio é propósito, é saúde, é o que a gente pode realmente proporcionar às pessoas que estão lá fora esperando uma oportunidade. E você falou a palavra certa, Renata, é oportunidade com propósito. Isso transforma vidas. E isso daqui faz pessoas tirarem sonhos da gaveta. Isso faz pessoas saírem do zero ao império. Muita gente aqui que não tinha absolutamente nada, hoje estão vivendo o extraordinário. Eu sou uma dessas pessoas aqui e eu não vou hesitar em trazer histórias de sucesso nos meus treinamentos aqui, para que vocês possam ver que não é só as meninas que estão treinando, não é só a Rafa, a gente tem
tantas e tantas histórias lindas aqui dentro da Atlântica Natural para poder ser contada. A história da Renata me impactou demais, né? Quando eu vi ela falando lá no Instagram, embora a gente já tenha viajado muito juntas, a gente já se conheça aí de longas datas, eu não sabia exatamente como ela tinha chegado na Atlântica e que ela tinha passado por tantos desafios. Uma mulher tão linda, tão plena, tão jovem, né? Ter passado por tudo isso. E por que eu tô falando tudo isso da Renata? Porque é o que a maioria das pessoas enxergam, né? As pessoas enxergam a Ana linda, maravilhosa, a Renata ali, a mais linda de todas. E, ó, Renatinha Nobre, viu, Renata? Eu tô falando com você. É porque as Renatas são todas lindas, né? Então a gente vê ali a Dona Rai, uma mulher incrível. Ó, ó, minha gente, são muitas pessoas maravilhosas e a gente não tem noção da história. Você vê as pessoas ali no topo, mas você não sabe a caminhada que ela teve. Então, hoje eu queria trazer para vocês uma história muito forte de superação com saúde, mas eu queria muito também trazer para vocês uma história forte de superação de alguém que realmente trabalhava duro e hoje também consegue viver apenas de Atlântica Natural. Se ela tiver aqui na sala, que é uma outra história que eu acho também muito impactante, que vai com certeza ajudar muitas pessoas aqui a tomarem decisões, ajudar muitas pessoas a realmente sair ali da zona de desconforto, tá? Que vocês não estão na zona de conforto, não, tá na zona de desconforto. Conforto você vai estar quando você alcançar os seus sonhos. Aí você vai estar na sua zona de conforto. Então já tô vendo ela aqui na salinha, então já vou chamar ela aqui. Aline, gigante, nossa duplo Oi! diamante, conta pra gente, amiga, como era a sua vida antes da Atlântica Natural, onde você trabalhava e como você se sentia naquela rotina. Conto, gente, boa noite. Rafa, gratidão pelo convite. É muito bom participar, né? Renata, parabéns, é impactante a sua história, emocionante, inspiradora. Gente, eu trabalhei durante 10 anos em um supermercado chamado Nagumo, talvez tenha aí na sua região. Falei que ia entrar, ficar 3 meses, porque eu sempre falava, eu jamais vou trabalhar em supermercado, mas cuspi para cima e caiu na minha testa. Por quê? Vou falar bem rápido. Eu tenho 35 anos, eu tenho um filho de apenas 18 anos. Sou mãe solo, fui muito jovem, né? Mãe muito jovem, comecei a trabalhar muito cedo e me separei, meu filho muito pequeno. Comecei a trabalhar numa loja de calçados, só que, gente, eu precisava dos meus pais ali para ficar com meu filho enquanto eu trabalhava, porque na creche, cheguei a tentar colocar na creche, pagar creche particular, só que os horários não combinavam, não davam certo. Inclusive, é a primeira vez que eu estou falando sobre isso, porque ninguém sabe. Não batia os horários. Olha que top, E gente, os meus somos pais privilegiadas aqui, viu? em primeira mão. E então eu precisava que os meus pais ficassem assim com meu filho para eu trabalhar. Só que mudaram o horário de trabalho também da minha mãe, enfim, uma longa história. E aí eu falei, nossa, e não conseguia ninguém, sabe? Quando você paga alguém para cuidar do seu filho, aí a pessoa do nada desiste, fala que não quer mais, te deixa na mão. Já cheguei a levar ele para trabalhar comigo no meu emprego. Graças a Deus, o meu gerente era bonzinho e deixava, porque ele era bem comportado. E só que aí, como aquela rotina, eles falaram, Aline, não tem como, né? E aí eu acabei saindo do meu trabalho, tive que sair, né, da loja que eu trabalhava. E aí eu falei, agora, o que que eu vou fazer, né? Tinha acabado de se separar, aquela loucura de mudança, quando a gente se separa, dá aquele frio na barriga que a gente não sabe como que vai ser. Filho pequeno, muito nova, imatura. Eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? E aí o meu primo me ligou falando dessa oportunidade de trabalhar nesse supermercado. Eu falei, eu vou, né? Era próximo da minha casa, os horários dava certinho, tudo certinho, dava para eu trabalhar tranquilamente. E aí eu comecei a trabalhar, falei, eu vou ficar pouco tempo, 3 meses, e acabei ficando 10 anos, porque eu me acomodei, né? Era próximo da minha casa, eu ia a pé, e aí o tempo foi passando. E aí eu fiquei 10 anos nesse supermercado, gente.
Eu vendo um monte de gente aí se identificando, ó. Alguém aí, ó, as pessoas, eu só queria um tempinho e foi ficando, ficando e se acomodando. Quando Tá, a gente né? Um percebe, passa monte, tão rápido, um né? monte de Os gente anos rindo. passam Ai, meu muito Deus, eu tô rápido. naquele lugar que eu não tô feliz ainda e ainda não tomei uma decisão de realmente fazer algo que realmente vai mudar a minha vida. E o que foi que despertou em você, amiga, assim, a vontade de mudar? Né? Qual foi o ponto de virada, aquele momento que você disse, eu quero uma vida diferente? Sim. Primeiro, eu não tinha tempo. Meu filho estava crescendo, né? Eu não tinha tempo de acompanhar, porque trabalhar em comércio é muito corrido, muito puxado. Eu trabalhava finais de semana, de domingo, feriado. Final de ano era aquela loucura que todo mundo sabe, né? Como que é supermercado no final de ano. E meu filho estava crescendo, eu não estava acompanhando, eu não tinha tempo. Eu literalmente, como a gente fala nas apresentações, eu dedicava o meu tempo para construir sonhos de outras pessoas. E eu comecei a deixar, eu vivia tanto naquela corrida de ratos, que eu comecei a deixar de sonhar. Eu não sonhava, não tinha mais sonhos. Para mim, tipo, eu estava no piloto automático, sabe? Acordava de manhã, bem cedo, ia trabalhar com aquela rotina, passava um estresse. Eu falava que eu era o Severino lá do lugar, porque eu era uma das mais velhas. Então, eu sabia fazer de tudo, né? Eu era balconista, gente. Eu trabalhava no balcão de frios, atendendo, só que eu fazia de tudo. Atendia, arrumava balcão, cortava frios, entrava em câmera negativa para pegar caixa, subia um monte de caixa lá para pegar uma caixa que estava lá no topo, cheia de gelo. Era assim, enfim, era uma loucura, fazia de tudo um pouco. Alguém se E identificando, gente, aí aí com a história da Aline? fazia de tudo. Pegava caixa pesada, e eu não tinha paciência de esperar chamar um amigo para pegar para mim. Eu ia lá e pegava a caixa pesada, enfim. E aí o tempo foi passando, e aí eu vi que tinha pessoas que estavam lá há 18 anos e fazendo a mesma coisa e não tinha construído nada. 18 anos fazendo a mesma coisa. Poxa, meu. E aí eu comecei a pensar, falei, nossa, eu tô com 10 anos aqui, daqui a pouco eu tô igual essa pessoa, eu tô com 18 anos, não acompanhei o meu filho, não vivi nada, não tenho tempo para mim, nem para mim eu tenho tempo. E aí, que eu vou olhar para trás, o que eu construí? Nada, só estresse, cabelo branco, nervoso, saúde zero. Então, eu comecei a pesquisar na internet algo para fazer. E vi algumas coisas, tal, até que conheci a pessoa que me apresentou esse modelo de negócio, e aí eu falei, nossa, que interessante. Quando falou empreender, brilharam os meus olhos. Eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa de empreender. Já comprei roupa em São Paulo também para poder revender, enfim. E Top. aí, quem sabe, eu vou tentar. Não tinha experiência nenhuma, sempre fui muito tímida, gente, muito tímida, muito na minha. é, Mas eu falei, eu vou ir, né? Pelo menos se der certo, ótimo. Pelo menos não fico na dúvida ali. E aí começou todo um processo, né? Deu o De primeiro passo, né? aprendizado, de evolução. Oi? Deu o primeiro passo, que é o mais importante, né? E decidi dar o primeiro passo. Então foi isso, assim, que falou, não, eu preciso fazer alguma coisa para eu poder mudar minha realidade, porque o negócio não tá legal, não tá bom. É, a gente sabe que não é fácil, né, amiga? Assim, o ambiente que Não. você estava vivendo não era um ambiente favorável àquilo que você desejava querer. Você estava fazendo, né, no automático, porque precisava e tudo. Mas quando você decidiu empreender aqui com a gente, o que te motivou a continuar, mesmo em dias difíceis, porque eles acontecem, né? Qual foi o seu combustível? Foi o meu, uma das coisas também foi o motivo maior, né, que a gente tem que ter, que foi o meu filho. Eu não estava tendo tempo de qualidade com ele, né? E como eu tinha falado, né, havia falado, estava crescendo, não tinha tempo com meu filho, a gente, aquela vida corrida, cansada. Então eu falei, eu preciso dessa oportunidade, eu tenho uma oportunidade incrível, e às vezes eu tô, sabe quando você pega areia assim, e a areia não fica um vaso assim entre os dedos? É tipo isso, como se eu estivesse deixando a oportunidade da minha vida passar, né?
Então eu falei, não, eu preciso me desconectar com as pessoas do meu ambiente. Então eu me afastei dos meus amigos que só pensava em farra, balada, não falava sobre progresso, não falava sobre crescimento, sobre prosperidade, sobre abundância, era totalmente o contrário. Então, eu me afastei dos meus amigos, me afastei das pessoas, e falei, não, eu preciso também me conhecer, porque também, Rafa, com essa loucura do dia a dia, eu não. Sabe aquele autoconhecimento que a gente fala? Eu preciso saber da Lina, eu preciso saber das minhas vontades que eu quero, eu preciso voltar a sonhar. Então, a Atlântica me trouxe até isso, né? É, me conhecer, saber a Lina, os meus sonhos. Então, a Atlântica, eu tenho muita gratidão por isso, que me trouxe muitas coisas que eu não tinha. Eu falei que eu tinha perdido, né? Mas não tinha perdido, porque eu nem tinha. Então, me fez sonhar. Então, eu comecei a me dedicar, comecei a aprender devagarzinho, e graças a Deus as coisas foram fluindo para mim, né? Então, o meu filho foi o meu incentivo maior. Hoje, graças a Deus, eu tenho tempo com ele, a gente treina juntos, a gente toma café, a gente almoça, a gente vai assistir um filme. Então, essa conexão com meu filho foi maravilhoso, assim, o tempo que eu tinha com ele, que quando ele era pequenininho, a correria do dia a dia, eu não tive. Perfeito, Aline. É muito lindo a sua história também, viu? E hoje, como tá a sua vida, né? Conta pra gente, né? A mulher que era caixa de supermercado com salário mínimo imaginava ganhar hoje 3, 4, 5 vezes mais trabalhando por conta própria aqui na Atlântica. Hum. Uma coisa que eu almejava bastante também era liberdade, né? Porque quando eu trabalhava lá no mercado, trabalhava no frio, aquela roupa, né? Que entrava na câmera gelada, e eu via aquele sol, sabe? Eu via aquele sol, eu falava, ai, gente, como eu queria tanto ter liberdade, como eu queria estar. Eu nem marcava de ir na praia, gente, porque eu não tinha tempo, não tinha tempo. E então, hoje, a gente poder ter liberdade da gente desenvolver o nosso negócio em qualquer lugar, a gente escolher com as pessoas que a gente quer trabalhar, a gente desenvolver, a gente ter essa conexão com as pessoas, ajudar as pessoas, como a Renata falou, né, com propósito, é uma sinergia muito gostosa, né? É muito bom. Então, é incrível, né? Trabalhava no mercado, a gente eu ganhava aqui R$ 1.800. R$ 1.800, mãe solo, tinha, né, aquela correria. E graças a Deus, hoje já fui para vários lugares, viagens com a Atlântica, mudei de casa, já quero mudar de novo, já estou procurando outro lugar para poder para morar. Então é maravilhoso, é incrível, é surreal. É surreal. Perfeito, Aline. Gente, eu imagino assim muita gente se identificando, né? Porque eu me identifico porque lá atrás também o que me fez realmente vir desenvolver também esse modelo de negócio era a vontade de querer ver meus filhos crescer, porque eu não tive essa oportunidade com a primeira, porque eu trabalhava muito também. Então, quando eu descobri, né, que existia essa maravilha, meu Deus, é sério que eu posso ganhar dinheiro e ainda cuidar dos meus filhos, né? Então, eu tenho certeza que muitas pessoas também vão se impactar com a tua história. Mas, para finalizar aqui, Aline, que mensagem você deixa para essas mulheres que estão começando agora ou ainda estão inseguras, né? Achando que essa oportunidade não é para elas? Olha, gente, eu vi que eu tinha muita, esse negócio de autoconhecimento que eu falei para vocês. Eu percebi que eu tinha muitas crenças. Muitas, nossa senhora, muitas crenças. E a maioria das pessoas tem, né? É, pai, sabe quando tá conversando? Cala a boca, menino, não fala. Por isso que eu sou mais quieta, eu sou mais na minha. Então eu falei, nossa, quando eu comecei a refletir sobre o meu comportamento, sobre um dos meus pensamentos, o que me bloqueava, eu tinha muita vontade de fazer algo, mas parecia que algo me prendia. Não sei se vocês já tiveram isso. Você quer fazer algo, mas parece que algo te prende. Eu falei, meu Deus do céu, eu sou cheia de crenças. Então, você começa a se analisar, ver que é algo que te prende, que você tem vontade de fazer, e às vezes você não consegue. Então, eu sempre falo para minha equipe também, né? Escreva o que está te prendendo,
o que você tem vontade de fazer, mas você não consegue dar o primeiro passo, as suas dificuldades, se é na comunicação, se na abordagem, alguma coisa que você fala, nossa, eu tenho dificuldade, escreva, porque quando você vai escrever, você vai ter mais clareza da sua dificuldade. Então, escreva os seus pontos fracos e tenta trabalhar em cima daquilo, né? A comunicação, quando eu era pequena, às vezes eu falava uma palavrinha um pouquinho errado, sabe? Então eu vi crescendo. A Aline não fala, a Aline é muda, parece que não tem ninguém em casa. E isso me bloqueou. Eu percebi que isso foi um bloqueio. Depois de 30 anos, gente, a gente começa a perceber algumas coisas. E isso, eu falei, caramba, eu acho que isso teve um bloqueio em mim. Então, eu tive duas opções. Ou eu passava por cima daquilo e tentava me desenvolver, ou eu ficava tendo aqueles mesmos resultados, trabalhando no supermercado, tendo aquela vida, corrida de ratos, né? Então, o que que eu optei? Não, eu preciso melhorar isso, eu preciso desenvolver isso. Então, bora para cima. Então, quanto mais você fala com pessoas, quanto mais você se comunica, você tem contato com outras pessoas, automaticamente você vai se desbloqueando, né? Você vai desbloqueando. Hoje, meus pais falam, meu Deus, quem era a Aline de antes para a Aline de hoje está uma tagarela, não para de falar. Então, veja os seus pontos fracos, trabalhe em cima disso, é, acredita em você, que você sim é capaz, você tem um brilho, uma leoa aí dentro de você, que só está esperando ela despertar para conquistar aí coisas incríveis. A Atlântica Natural é uma ferramenta maravilhosa, tem líderes aqui incríveis, com várias histórias que possam te inspirar. Não se compare com ninguém, não veja, não fica nesse negócio de comparação, se inspire, né? Mas não se compare, que cada um tem seu processo, cada um tem seu momento, cada um tem os seus bastidores, cada um tem ali, de fato, o seu momento. E se você ser persistente, resiliente, ter esse autoconhecimento, né? Ver ali o que que você pode melhorar, o que que você pode trabalhar em si, com certeza você vai colher bons frutos e você vai estar inspirando outras pessoas também, contando a sua história, né? E sendo aplaudida, reconhecida como você deve ser. Uau! Parabéns, Aline. Muito obrigada. Eu tenho certeza, gente, que hoje vocês que estão aqui nessa sala vão sair, né? O treinamento não acabou, tá? Não estão liberadas. Eu tenho certeza que vocês vão sair daqui muito mais ricas do que vocês entraram. Ricas de conhecimentos. Vocês conseguiram perceber algo em comum nessas histórias de sucesso, gente? Ambas começaram do absoluto zero, né? Elas estavam lá tristes, mas elas queriam o quê? Elas queriam oportunidade e elas encontraram a oportunidade. Oportunidade essa que está aqui na frente de vocês. E o que elas fizeram? Agarraram, né? Agarraram, não pararam de desenvolver, né? Não vejo elas perdendo um treinamento nenhum e colocando em prática, porque treinamento sem prática é obesidade de conhecimento e isso não leva ninguém a nada. Certo? Então, gente, veja só, todas as pessoas de sucesso hoje que vocês vêm passando por aqui não começaram do topo, não. A maioria tem as histórias em comum e tiveram muitos desafios para poder chegar até aqui. Então, vamos voltar lá para o nosso treinamento para a gente poder finalizar. Vou compartilhar a tela aqui com vocês mais uma vez. Aline, Renatinha, muito obrigada aí pela contribuição de vocês duas. Tenho certeza que essas mulheres aqui, assim como eu, não vamos sair daqui hoje como é que eu posso falar? Com as palavras que eu posso falar aqui, gente. Menos ricas, né? Eu acho que essa é a palavra certa. Menos rica de conhecimento, de saber o que a nossa oportunidade é capaz de fazer, o poder de transformação que tem na saúde física, na saúde financeira e principalmente na vida do próximo, tá? Então vamos voltar lá para o nosso treinamento. Então, gente, se elas conseguiram, né? Nós também consegue. Então vamos lá, gente, ó, dando continuidade aqui ao nosso treinamento. E agora?
Depois de ver essas histórias de sucesso, Renata e Aline, que realmente contribuíram muito para esse treinamento de hoje, você vai continuar aí admirando ou vai começar a ser admirada também? Será que hoje a Renata e a Aline ganhou novas admiradoras? Eu tenho certeza que sim, gente. Eu tenho certeza que muitas de vocês aqui se identificaram com a história dessas duas guerreiras, né? Guerreiras não, dessas duas vencedoras, né? Que guerreiro é quem vai para uma batalha, vocês são vencedoras. Então eu quero deixar para vocês aqui um desafio prático, né? É a Rafa, não podia sair daqui sem atividade. Então, gente, ó, desafio prático, tá? Para vocês começarem a fazer hoje. Ative duas pessoas até sábado, amanhã. Aproveite a pontuação triplicada, certo? Grave um vídeo falando por que você escolheu Nato Bela. Gente, escrevi errado aqui, mas tudo bem. Acho que foi o corretor na hora que eu tava editando. Não tem problema. Nato Belas, tá, gente? Nosso programa. Faça uma lista de 20 contatos e envie sua primeira mensagem ainda hoje, tá? Tem vários treinamentos lá de como você enviar mensagens para os seus prospectos. Então, façam essa atividade hoje. Eu vou corrigir aqui esse slide e vou passar para vocês, mas esse treinamento também eu vou deixar gravado para poder compartilhar, ok? Então, gente, seja o espelho que outras mulheres precisam para acreditarem em si mesmas. Então, gente, dê o seu melhor, faça o seu melhor. Aqui, independente do nível que você está, se você está fazendo o trabalho que a gente ensina a fazer, que a gente faz, eu tenho certeza que tem centenas de pessoas olhando para você. Você é o espelho para muitas pessoas, tá? Então, faça o seu melhor. Vocês inspiram pessoas todos os dias. Sabendo você ou não, você está inspirando pessoas. Então, pessoal, muito obrigada, né, por essa noite de hoje. Vou liberar agora a sala, né? Então, fiquem todos com Deus. Até o próximo treinamento. E deixe-me interromper aqui a nossa telinha e voltando para cá, gente. Espero que a gente tenha contribuído com vocês nessa noite. Tudo que a gente faz aqui é com muito carinho, com muito amor. A gente dedica tempo para a gente poder fazer treinamentos, para a gente fazer convites, para trazer histórias de sucesso aqui, para que vocês possam se inspirar, para que vocês não saiam de uma sala como essa, né, menos ricas do que vocês entraram, porque eu tenho certeza que aqui tem pessoas com um propósito. Então vamos fazer o nosso vídeo, aproveitar aí, né, nossas pontuações, gente. E vocês podem até dizer, Rafa, pelo amor de Deus, acaba, acaba que eu quero ir trabalhar. Mas eu já vou acabar. Pessoal, meninas, vocês querem fazer alguma observação? Nossas natubelas estão aqui na sala, tá, gente? Nossas natubelas oficiais, né, que fazem os treinamentos. Ana Lídia, tô vendo aqui a nossa Celes Imperial, Ana Imperial. Tá? Devi aqui também Luciana. Luciana, cadê você, meu amor? Abra aí tua câmera. Renata Nobre também está aqui com a gente. Não tô vendo Evelyn por aqui, mas Evelyn também faz parte do nosso treinamento aqui, né? Das nossas mentorias. Lígia Félix, eu sei que tá todo mundo em fechamento, então não vou nem cobrar. Então, pessoal, vamos abrir as câmeras só para ficar bonito o nosso vídeo e a gente já encerrar. Gostaria que repetisse nomes, produtos, Renata tomou. Aí, Renatinha, manda aí, ó. O pessoal tá querendo saber os produtos. Escreve aí nos comentários para o pessoal. Mas foi, ó, o Imune Pro, Aloe Vera, foi o Bucal e foi o Geleia Real, tá? Esses foram os produtos que a Renatinha começou a usar e já começou a ter aí os seus primeiros resultados. Então, gente, sem mais delongas, vamos fazer nosso vídeo. Olá, pessoal! Estamos aqui em mais uma sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, e estamos começando aqui, ó, com todo o gás, com mais de 100 mulheres na sala. E como eu sempre digo, gente, quem senta para aprender, levanta para ensinar. Hoje tivemos aqui duas histórias incríveis de superação, além do treinamento de foco e ação, né? Então, para você que perdeu esse treinamento, eu vou deixar ele gravado para compartilhar com vocês e não perde, porque essas histórias daqui vai ajudar a impactar a tua vida também. Simbora! Gente, vou liberar vocês. Querem fazer algumas considerações finais? Nato Belas aqui presentes.